esta igreja perseguida, essa igreja, Senhor, que está sendo caçada, Senhor, essa igreja que está sendo, de certa forma, oprimida, Senhor amado, por nações estranhas, por deuses estranhos, por um povo, Senhor, que não te ama, um povo que te rejeita. Nós sabemos, ó Pai, como o profeta Samuel, que durante tanto tempo governou em nome do Senhor aquela nação. Era no nome do Senhor que ele fazia o que fazia. Mas ainda assim o povo sempre se afasta do Senhor. Corações duros, corações enrijecidos, corações vazios. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa não só acalentar o nosso coração, mas nos fazer vasos de honra, não vasos de desonra. Que nós possamos escolher servir ao Senhor com integridade, que nós possamos falar com integridade, com a certeza e principalmente com o testemunho de que nós realmente somos filhos de Deus, profetas nessa terra cambalida, profetas numa terra, Senhor, que está ressequida, um vale de ossos secos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, e levante ali, Senhor, na França, na Itália, como já foi dito aqui outro dia, Senhor, na África, na Venezuela, em países, Senhor, aonde o cristianismo tem sido perseguido, que o Senhor levante homens e mulheres como Elias, homens e mulheres, Senhor, como aqueles profetas, Senhor, que Obadias guardou ali, separou na caverna e alimentou, homens que não se curvaram diante do espírito de Jezabel, homens e mulheres que não se curvarão diante do espírito maligno da Babilônia. Oh, Senhor, fortalece essa igreja, fortalece esse povo, fortalece, Senhor, os líderes, e Pai, que nós possamos, Deus, suscitar lideranças, ó Pai, homens e mulheres que vão, Senhor, ter integridade, que vão buscar a palavra, homens e mulheres de oração, homens e mulheres, Senhor, que vão se debruçar sobre a Tua palavra, não apenas crescendo na letra, no entendimento, mas também na vivência, Pai. Senhor, abençoa os irmãos que estão agora como missionários em tantos países, oferecendo um sacrifício agradável ao Senhor. Desperta, Senhor, missionários nas igrejas aqui em Ferraz, nas igrejas, Senhor, em São Paulo, aonde houver, Senhor, um coração contrito e quebrantado, que o Senhor possa encontrar não só um adorador, mas também um enviado, um mensageiro. Pai, alguém que vai levar as boas novas de salvação. Não importa, Senhor, quantidade, a Tua palavra diz que se nós convencermos um dos seus pecados, se ele for convencido, multidão de pecados é coberta. Então que nossos olhos não fiquem atentos, nossos olhos não fiquem fixados nas coisas temporais, na numerolatria, mas que nossos olhos possam estar fixados nas promessas do Senhor, que os nossos ouvidos possam se manter atentos àquilo que o Senhor prometeu, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao nosso coração. Que nós possamos andar em fé e não por vista. Senhor amado, que o Senhor desperte nessa igreja, Pai, um povo avivado, um povo que abençoa, um povo que ora, um povo que rejeita o humanismo, rejeita, Senhor, esta malignidade que vem permeando, Senhor, os nossos corações, os nossos lares, que vem sendo introduzidos sorrateiramente na nossa família, na nossa igreja. Por isso, Senhor, eu te louvo nessa noite, porque aqui tem um povo que continua de joelho, de pé, orando, clamando, buscando, seja no cansaço, seja na enfermidade, seja na dificuldade financeira, seja na dificuldade relacional, seja, Senhor, na fraqueza,
mas esse povo continua buscando, continua caminhando, porque nós sabemos, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós sabemos que distante do Senhor nós nos tornamos nada. Se o Senhor não estiver conosco, nós não somos ninguém. Se o Senhor não vai à frente, nós não vencemos nada. É o Senhor que é o general de guerra, é o Senhor que é o Jeová Rafa, o Jeová da provisão, é o Jeová Jireh, o Jeová que nos dá alimento, nos dá sustento. Por isso, Senhor, eu declaro nessa noite, bendito seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da nação, o Eu Sou, o El Shaddai. Eu te louvo, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui te louvando, erguendo a minha voz junto com os meus irmãos, com a igreja do Senhor. Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que entendem que são fracos, mas no Senhor nós somos aperfeiçoados, amadurecidos, fortalecidos, não para a nossa glória, não para o nosso sustento, mas para a glória e louvor do Todo-Poderoso. E por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa usar a vida da tua serva agora, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, amém? Continua de pé. Só para a gente ganhar tempo, ajudar a pastora. Falando ali para minha família, não precisa pregar. Não preciso mais pregar. O pastor falou, a palavra que vai ser lida hoje, agora. Que o Espírito Santo pôs no meu coração hoje. Que eu preparei ali com carinho. E eu acho assim, meu Deus, como Deus é lindo. Como Ele é maravilhoso, como Ele nos ama, o cuidado, o zelo que Ele tem com a gente. A importância da gente estar sensível à voz de Deus. Já começou desde quando a pastora louvou o segundo louvor, falando, Tu és a luz do mundo. E depois o pastor ali falando da candeia. São as palavras que nós vamos aprender hoje. Amém? Eu saudei os irmãos. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. É que eu estou coração ardendo. Amém? E na hora que eu fui ali atrás, que o Marcos me chamou, ele falou, qual vai ser o tema? Eu falei para ele até. Eu falei, o sal da terra é a luz do mundo. Quando eu vim para cá, o pastor estava falando, Jesus, isso é lindo. Irmãos, nós não podemos esconder nada de Deus. Nada fica oculto diante do Senhor. A gente pode esconder de quem for, de quem esteja próximo a gente, mas do Senhor, não. Então eu quero compartilhar com a igreja o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Eu gosto muito das parábolas e eu separei ali 2 parábolas, tá? O sal da terra e a candeia. E através dessas parábolas o Senhor vai nos ensinar grandemente nessa noite. Deus abençoe, meu irmão. O Senhor, a palavra dele vai nos confrontar. Ela vai nos despertar. Ela vai fazer a gente fazer uma autoanálise. E ela vai fazer a gente, ver assim, amadurecer sobre o cristão. O pastor falou das Olimpíadas, não foi em vão. Eu vejo rapidamente lá no serviço, colocaram televisão, mas não dá para a gente parar para ver. E o pastor também falou uma coisa importante sobre falar sobre os assuntos que está acontecendo, que a pessoa ouve e sai. Essa palavra vai ter a resposta. Amém? Está ali. Vamos com calma, Keila, você tem que fazer tudo certinho aqui. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu anotei alguns trechos, irmãos. E depois a gente vai ler alguns versículos. Aqui em Marcos 9, 50, também fala sobre essa parábola. Marcos capítulo 9, 50. Diz que bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha isso. Jesus ali falando com seus discípulos, né? E essa parábola diz que Marcos, ele relata, ele presenciou quando Jesus ele estava falando essas coisas. E no discurso que Jesus fez, ele estava falando para os seus discípulos. Então, hoje nós aqui somos discípulos do Senhor. Porque agora eles falam discipulado, eu vou discipular, né? Então, nós somos discípulos do Senhor. Então, Jesus hoje está falando para mim e para você. Nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido? Mas, irmão, o que é insípido? É que ele não tem gosto, ele perdeu o seu sabor. E quando a gente vai comer uma comida, ela pode ter o tempero que for, mas o que vai realçar aquele tempero é o sal. Não é o tempero em si, é o sal. É ele que vai dar o sabor, ele vai realçar o sabor. Então, eu anotei algumas coisas interessantes para a gente. Eu estou bem sossegada, né? Não posso esquecer do relógio. Primeiro, qual a utilidade do sal? Ele serve para temperar e para conservar. Eu lembro que uma vez meu esposo pregou aqui, ele falou sobre o papel do sal em conservar. Antigamente, irmãos, para eles conservar os peixes que eram trazidos ali do Mar da Galileia, era uma distância muito grande. Então, eles usavam o sal para ter a conserva. E Jesus, o que ele fazia? Quando ele queria falar com o povo, ele usava as coisas que o povo já estava acostumado a lidar para que não ficasse difícil o entendimento. Por isso que as pessoas falavam que ele falava diferente dos fariseus, né, dos escribas, porque os fariseus e escribas, eles iam ali na letra, na lei. Jesus não, se ele pegasse um ambiente assim, ele levava as coisas daquele ambiente, da rotina, do dia a dia, para que a pessoa associasse e conseguisse entender. E aqui, falando da conserva, a gente sabe que a utilidade do sal, temperar e conservar. E o que Jesus falou? Que nós somos Então, essas já são duas utilidades que a gente tem, de temperar e de conservar. Só que é assim também, o Senhor fala, a nossa missão é temperar o mundo. Se a gente não fizer a diferença no mundo, como sal que realça o tempero, para que a palavra do Senhor entre, porque o mundo está apodrecendo. O mundo está morrendo no seu pecado, nos seus delitos, nas suas concupiscências, de tudo que está acontecendo. E o nosso papel é temperar. Por isso que o mundo ainda não acabou, porque o cristão, o sal da terra, ainda está aqui, né? E a palavra do Senhor, ela fala, irmãos, a nossa responsabilidade é tão grande. Quando o pastor falou, se eu tocar em determinados assuntos, tem pessoas que saíram da igreja, mas a Bíblia, ela veio para confrontar. A Bíblia não veio com palavras para amaciar o ego e falar, fica assim, viu, bonitinho, sentadinho aí, coisinha linda do papai. Não é assim, não. É difícil, irmãos, é a realidade. Mas o meu jeito é assim. Então, você renuncia o teu jeito e deixa Deus dirigir a sua vida.
Ou então, meu filho, ó, a porta que você entrou é a mesma que você vai sair. Porque hoje em dia as pessoas elas estão procurando lugares onde fala a língua delas, para depois ela falar que ela é de Jesus. O Senhor, ele fala, naquele dia muitos falaram, Senhor, em teu nome expulsei demônios, profetizei, curei. O Senhor fala, afastai de mim que eu nunca te conheci. E a gente não quer ouvir isso, né, irmãos? Então, a palavra, a gente tem que receber mesmo a palavra, porque ela vem confrontar, ela vem pegar essa natureza que está aqui, tirar, desfazer e colocar a natureza de Cristo. E a palavra também fala nós falamos da utilidade do sal. Agora, o sal nunca é um alimento. Quando eu li isso aqui, eu falei, como assim? O sal não é um alimento? Porque ele existe apenas para ele ser um destaque. O alimento é Cristo. O sal, ele vai fazer com que Cristo apareça. Né? Eu achei maravilhoso isso. Então, Cristo, ele vai aparecer através das nossas obras. Então, como que eu tenho sido sal? Como que está o sal na minha vida? As minhas obras, as obras que eu estou fazendo, têm destacado Cristo? E outra coisa, ela tem que estar também na quantidade certa, porque se você coloca, você fala assim, nossa, por exemplo, pastor Ivone faz uma comida maravilhosa. Que comida que a senhora faz? Boa, pastora. Feijoada. Pastor Ivone faz uma feijoada maravilhosa. Tudo, né? Mas ela destacou a feijoada. Só que naquele dia ela errou a mão. E ela colocou assim, ela colocou. Errou. Ai, meu Deus, foi sal demais. Aí, quando a pessoa vai lá e chama a pessoa para comer, a pessoa vai falar, não, mas não é tão boa não aquela feijoada. Sabe por quê, irmãos? Só um exemplo, tá? Eu creio, a pastora faz coisas maravilhosas. Eu já vi quando ela fez feijoada aqui. Se o sal, ele não estiver na quantidade certa, ele não vai transmitir a obra certa. Se ele tiver demais, ele vai comprometer a reputação do alimento. Se a minha vida como cristão não tiver de acordo com as Escrituras, o evangelho vai ficar mal falado por minha causa. Sabia? O meu testemunho vai fazer com que as pessoas falem, aquela igreja? Eu ir para a igreja por causa da minha atitude. Ou falta sal, ou tem sal de menos, ou tem sal de mais. Então nós temos que ser o quê? Equilibrados. Para quê? Para que o Senhor, para que a obra que o Senhor opera em nossa vida, faça com que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas sintam vontade de conhecer o Senhor, sabe? Através da nossa vida natural, irmãos. Não precisa ser nada forçado, não precisa ser nada mentiroso. A gente falar que é uma coisa e não é. Por quê? Porque Deus, ele fala assim, vós sois o sal da terra. Então, é necessário que a gente peça a Deus equilíbrio, transparência. As pessoas nos veem em casa é uma coisa, as pessoas nos veem na rua é a mesma coisa, nos veem no trabalho é a mesma coisa, porque tem equilíbrio. É a minha função como sal da terra, é fazer com que este alimento, que é a palavra de Deus, venha atrair as pessoas. Tem lugares, o lugar é simples, mas a comida lá é tão boa, que a pessoa vai lá e atrai mais gente, e um fala para o outro, e um comenta com o outro. E outra coisa, esse sal ele tem que estar na medida tão certa, que as pessoas... Você sabia que quando você come uma comidinha bem gostosinha, assim, daqui a pouco, te dá o quê? Você quer alguma coisinha para beber, não quer? Para acompanhar a comida? Dá sede. Irmãos, a pessoa tem que ter sede. De quem? Da água da vida. Quem que é a água da vida? Olha como tudo está ligado. O sal da terra, a água da vida. E o sal, aonde está o sal, não apodrece, não estraga, conserva. Hoje Jesus está falando com nós, que somos seus discípulos. É dessa maneira que Ele quer a sua igreja. E eu vendo isso, eu falei, Senhor,
eu preciso realmente temperar. O meu trabalho, irmãos, é um trabalho de pessoas difíceis ali no hospital. Pessoas soberbas, pessoas que um quer saber mais que o outro. Tem de tudo, né? Mas a minha função ali é cuidar dos pacientes. Aí ontem um dos rapazes lá falou para mim assim, ele estava falando alguma coisa sobre Bíblia, sobre que ele ia trazer uma Bíblia hebraica para uma menina. Eu falei para ela assim, olha, é bom, né? Porque você vai ver no original. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é da igreja? Eu falei, não, eu sou de Cristo. Você... Eu falei, não, eu sou de Jesus Cristo. Igrejas tem muitas. Aí ele parou, ficou. Eu falei, Senhor, já está começando, né? Porque a gente tem que ir com calma, né? Tem que, Jesus me dá graça. Então, eu lendo essa palavra hoje, eu falei, Pai, que o Senhor me dê este sal na medida certa, que eu não seja mais, para não soberbecer, e que eu também não seja um sal que seja insípido. Irmão, se você pega um sal, que ele não tempera mais, porque se passar muito tempo, ele está parado, esquecido ali, às vezes você vai usar, você fala assim, mas isso aqui não está mais salgando, não tem mais gosto. A palavra de Deus diz que ele serve, sabe para quê? Ser pisado pelos homens. Antigamente eles usavam sal para jogar nos caminhos dos inimigos e queimar as plantações, sabia? A terra não brotava mais. Irmão, sal tem muito significado. Tudo que está na Bíblia é importante, tem significado. E aqui Jesus, ele tratou do sal para falar com seus discípulos. Ele falou também assim, tende sal em vós mesmos e tende paz uns com os outros. Então, eu já entendo que se eu não tenho paz com meu irmão, se não tenho paz um com o outro, está faltando alguma coisa aqui. Vamos regular, equilibrar esse sal, né? Essa parte vocês vão entender? Amém? Glória a Deus. Vamos passar para a segunda parte. Fala aqui sobre a candeia. Cadê, Keila? 5, 14, 16. Fala também Lucas 8, 17. Aí eu vou pedir, depois da palavra que for lida, para colocar a figura 1. Tá bom? Vamos ler aqui Lucas 8, 16. Louvado seja Deus. A parábola da candeia. Posso ler? Eu quero ir rapidinho aqui, porque eu pedi para minha filha louvar um hino. Que dá tempo, enquanto ela louvou o hino, a gente começa a fazer uma análise da nossa vida. A parábola da candeia, capítulo 8, versículo 16. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Vamos ler só até aqui. Candeia, todo mundo sabe o que é uma candeia? Eu tinha uma ideia diferente de candeia, mas sabia mais ou menos. Aí eu fui ver o que é uma candeia nos tempos antigos, lá na Palestina, onde Jesus pregava. Põe para mim, por favor, meu irmão. Louvado seja Deus. Naquela época, irmãos, Jesus ele pregava para pessoas simples. E ali na época que Jesus ele... Olha lá, ali é uma candeia. É um vaso de barro. Ali no meio, no centro, ela era abastecida com combustível. Geralmente era um azeite. E ali tinha um lugarzinho para eles acenderem. E aquela candeia, ela iluminava a casa toda. Nos lares mais humildes, mais simples, as famílias elas moravam em um cômodo só, né? E como que fazia? Eles colocavam, o Senhor fala que ninguém acende uma candeia e coloca embaixo da cama, não é isso? Cadê? Ou cobre com um vaso. A figura 2. Esse vaso aqui está falando como se fosse um velador, né? Esse é um velador, né? Um velador. Eu peguei essa figura porque eu não achei a figura que eu queria.
Normalmente naquelas casas antigas eles faziam como um nicho na parede e colocavam aquela candeia no alto, né, para poder, ou tipo mesmo umas prateleiras feitas de pedra, para poder colocar essa candeia e iluminar a casa toda e não correr risco. Então Jesus fala, ninguém pega uma candeia, acende e coloca em outros lugares, que Jesus vai falar aqui, que não seja nem velador. Esse é o velador? E nem põe debaixo da cama. Ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entrem vejam a luz. Existia também, aqui em outra palavra em Mateus, que a gente leu, Mateus 5, 14, 16, ele fala do alqueire. Vamos achar, para ficar certinho os irmãos entenderem, tá? É que são 3 escritores e eles falavam de formas diferentes, mas o sentido é o mesmo. Aqui, 5, 16. Vós sois a luz do mundo, no 14, tá? 5:14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Eu, irmãos, achava que alqueire fosse alguma coisa que a gente pensa que é alqueire mesmo. Sabe o que é alqueire? Alguém sabe me dizer? Você sabe? Depois da figura você responde, que você não sabe não. Põe a 3, né? A figura 3, por favor, irmão. É como eu mudei de livro, aí saiu palavras diferentes. Eu acho que não dá para ver. Dá para ver como se fosse um cesto? Esse é o alqueire. Aí o Jesus, ele pegou figura simples, que é usada dentro daquelas casas humildes da Palestina, e ele explicando ali, vocês não vão pegar uma candeia, acender, colocar, né, no velador, depois vocês vão pegar ou pôr debaixo do alqueire. Por quê? A função desse alqueire é abafar a candeia até ela apagar. Como as casas eram casas simples e humildes, não tinham janelas, o que ia acontecer? Ali não ia sair aquela fumaça, ela ia apagando aos poucos. Então o Senhor fala, como que você vai acender uma candeia e você vai deixá-la escondida? Ou colocar debaixo de uma cama. As camas de antigamente não eram igual as nossas, camas grandes, cama box, né, essas coisas, king, tem muitas coisas. Não, irmãos, eram bem baixinhas, às vezes eram até tapetes que eram enroladas. Como que você vai pegar uma candeia, acender e enrolar no tapete? Então não tinha como esconder. O Senhor fala para mim e para você que o que o Senhor faz de nós, como essa candeia, nos enche do seu espírito. A luz está ali, né? Como que vai ficar escondido? Como que eu não vou mostrar para o mundo que Jesus é a luz do mundo? Eu vou me calar, eu vou abafar, eu vou pegar esse alqueire e vou abafar, tampar, esconder. Não, eu vou ficar aqui quietinho, ninguém precisa de Jesus. Sabendo quem eu sou, para mim está ótimo. Nós temos a função de propagar a palavra de Deus. E aqui o Senhor, ele falava assim, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. Como que você vai acender uma candeia que nem essa, colocar debaixo daquele alqueire? Não vai iluminar a casa. Onde eu e você chegar, onde o Senhor nos enviar, irmãos, tem que fazer a diferença. As pessoas têm que saber que existe em nós o brilho do Senhor. O brilho, a chama do Espírito Santo. Está tudo ligado ali, o sal da terra, a candeia, a luz, tudo, porque nós somos testemunhas de Cristo. E a palavra do Senhor também fala assim resplandece, mas no velador, o velador é o quê? Aquela parte alta, aquela prateleira, aquele nicho, aquela parte que você vai colocar ali para que toda a casa seja iluminada. Através de quem? De nós que somos sal da terra e luz do mundo, que representamos o Senhor Jesus, né? Aí fala assim, e dá a luz a todos que estão na casa.
Só que essa luz que está falando, irmãos, veja assim, nós somos só um instrumento. Quem tem que aparecer é Cristo. Nós não podemos esquecer que não é nós que brilhamos, nós não brilhamos coisa nenhuma. Quem tem que brilhar é Jesus, através da nossa vida. Entendeu? E aqui fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, tudo que eu fizer tem que glorificar o meu Senhor. Tudo que está em mim tem que bendizer o meu Senhor. Hoje em dia a gente vê competição em tudo. Competição no meu serviço é normal, mas nós vemos competição até dentro da igreja. Em tudo. A gente esquece que quem tem que aparecer é o Senhor. Nós somos aquele vasinho de barro que estava ali. Aquela candeia de barro. Para ela ter uma função de candeia e iluminar, tem que ter o azeite, tem que acender a chama. Aí ela funciona. Mas a candeia sem o óleo, irmão, sem o fogo, sem a unção de Deus, sem a presença de Deus, é só um barro. E é isso que a gente tem que entender. E o Senhor vem falar, hoje eu falei assim em casa, a palavra de hoje vai ser light. Porque às vezes os irmãos falam, meu Deus, essa irmã Keila, ela vem, né? É na brisa, no amor, porque o Senhor nos ama, irmãos. Então, mesmo nos exortando, Ele nos exorta com amor, porque Ele quer uma igreja forte, uma igreja que não siga o mesmo padrão do mundo, que é competição, que eu apareço. Não, eu que tenho que... Não, ninguém. Quem tem que aparecer é Jesus. E aqui, para terminar, fala também assim, que nós precisamos... Cadê? Tem bastante coisa anotada, né? Não é esse. A pergunta, quando a gente fala da candeia, o Senhor, Ele faz perguntas nessa parábola, né? A pergunta de Jesus é, a lâmpada deve ser colocada embaixo da cama? Embaixo do alqueire? Ou em cima do velador? Jesus nos ensina com isso que precisamos nos posicionar. Se a gente não se posicionar, irmão. É por isso que ele fala, alguém pega uma candeia e faz isso, alguém pega uma candeia e coloca assim. Por isso que ele fala, posição, tem que estar na posição certa, que Deus quer e que Deus chamou, para que a obra dele flua e a gente consiga, sabe, dar tudo certo. Naquilo que o Senhor tem, no propósito que Ele tem para cumprir na nossa vida. Tá bom? Então, tudo que a gente fizer, seja agora, seja a partir de hoje, que essa palavra venha falar forte no nosso coração mais e mais e mais e mais, e o Senhor começa a desenrolar, o Espírito Santo começa a revelar coisas profundas, porque o Senhor fala, o que está oculto será revelado. Ai, meu Deus, então eu vou ficar sabendo de coisas. Não, irmãos, é assim, coisas que ainda não foram desvendadas, né? Dentro da sua palavra. O Senhor, Ele começa a revelar a nós, a gente começa a ver com olhos espirituais coisas lindas. Fala, Senhor, realmente era para eu fazer isso, o Senhor me quer dessa maneira, falando desse jeito, orando mais, buscando mais, jejuando mais, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que através da minha vida as pessoas sintam desejo de ir para a presença do Senhor e não afastar as pessoas com as minhas atitudes, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tá bom? Só existe uma forma disso acontecer na minha e na sua vida, através da obediência à palavra de Deus. Sabe qual é o alimento? O alimento não é a palavra. E se a gente for o sal, temperar, a palavra ela vai ter efeito. Ela vai produzir, ela vai produzir, ela vai produzir. E assim a obra do Senhor vai sendo feita na nossa vida. Eu preciso amar a palavra de Deus, porque se eu amar a palavra de Deus, eu vou obedecer. O Senhor fala, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, não é só ouvir, tem que praticar. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que construiu, é outra parábola, né? Da casa na rocha e da casa na areia, que eu também gosto muito dessa parábola. Então, nessa noite, vamos amar mais a palavra de Deus.
Vamos deixar as coisas, irmãos, que não edificam para trás. Vamos deixar as coisas pequenininhas. Como que a gente pode trocar, muitas vezes, o reino de Deus por coisas tão pequenininhas, coisa tão superficial, coisa que não tem, sabe? E pegar a candeia e deixar escondida, apagada, fora da posição. Ou ser um sal que não tempera mais, não tem mais gosto, não tem mais sabor, não serve para nada. O que é que acontece? Vai ser pisada pelos homens. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós uma igreja forte, tá? Que ande em humildade e em obediência à sua palavra. E para eu obedecer a palavra, eu tenho que obedecer quem está à frente da obra, né? Aí fica para outra parte, né, pastor? Amém, meus amados? Se der tempo, eu gostaria de louvar um hino com os irmãos. E vamos refletir, como que eu tenho sido, Senhor? Eu tenho escondido a candeia, ou ela está no velador? Todos que olham vê o Senhor, vê a luz do mundo, tá bom? Peço aos irmãos que façam uma reflexão nesse momento, através desse louvor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quer isso aqui? Não? Fica aqui, né? Fica aqui. Pode ficar aqui? Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Não, vai ficar no... Eles vão ver, não vão? Ah, tá. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vai aparecer o vídeo? Aí tem que apagar, né? Eu não tenho as fotos? Ah, eu queria as fotos. Tá bom. Esperança, és meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bênção, né, queridos? Aprendemos mais algumas coisas acerca da palavra do Senhor esta noite, amém? É bom, né? Estarmos na casa do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite. Domingo, vale lembrar, temos reunião pela manhã, tá bom? Dos obreiros, líderes, diáconos, pastores, presbíteros, temos reunião pela manhã, tá bom? Aguardo você. Ai, pastor, mas faz frio na igreja. Põe um monte de meia, põe as duas calças, blusa, touca, não importa, mas vem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Amanhã não tem nada não, né? Dos grupos, não, né? Amém. Ouvi a pastora Sheila aí, dia 17, é isso, né? É o nosso culto de missões. Então já quero começar a avisar, pastora, para lembrar a turma, culto. Isso, 17 nós temos um culto de missões aí, para vocês preparando o coração, né? Para a gente estar aqui junto, louvando ao Senhor Jesus por missões, né? Agradecendo a Deus e clamando por missões. Tem cafezinho lá embaixo? Tem? Quem que fez? A irmã Ângela hoje? Glória a Deus, aleluia. É bom, Caetano, o café da irmã Ângela? É? Olha o que você vai falar pra você. Olha o que você vai falar. Ela já olhou, olha o que você vai falar. A pastora falou aqui da comida da pastora Ivone. A pastora Ivone cozinha muito bem. Todas as comidas é muito boa. Aí eu tenho que falar para ela assim, não faz tanta comida assim, não faz assim, porque senão eu como tudo.
só tentação lá, cara. Hoje nós saímos de lá, estava fazendo o quê? Um bolo, deixou um bolo lá feito. Meu Deus do céu. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite maravilhosa. Quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos conforta, pela tua palavra que nos corrige, pela tua palavra que nos põe no caminho, porque às vezes, Senhor, nós esquecemos qual que é o nosso propósito aqui nessa terra, e hoje, mais uma vez, nós somos lembrados pelo Senhor de que nós somos o sal da terra, a luz desse mundo, e que o sal ele é apenas para apontar ou destacar a comida, o alimento que é o Senhor Jesus. Como é bom, Senhor, saber que nós somos os João Batistas de hoje que apontam o caminho e apontam para o Senhor. A glória não é nossa, nós não somos o lumiar é o Senhor, e nós te louvamos por isso, que nós possamos, com um coração humilde, quebrantado, sermos gratos, porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós, e o Senhor tem promessas, Senhor, para nós, de galardão, promessas de paz, de benignidade, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, amoroso, um Deus guardião da nossa vida, e tudo está nas mãos do Senhor. Nos leva para casa guardados debaixo da tua destra, que o Senhor continue acampando os teus anjos ao redor de cada um de nós, nos guardando, nos livrando do mal, nos livrando dos perigos ocultos e escondidos, nos livrando da língua maligna, nos livrando, Senhor, das tentações, nos ajudando, Senhor, em todas as áreas que nós precisamos. Cura, Senhor, aqueles irmãos que estão doentes, cura aqueles que estão doentes no corpo, na alma, no espírito, restaura, porque o Senhor é um Deus restaurador, é um Deus que quer salvar o perdido, o doente, o enfermo. Por isso, Senhor, alcança-os por meio do Teu Espírito Santo, restaurando todas as áreas, e que nós possamos continuar firmes no propósito, caminhando para o céu, aonde o Senhor tem preparado um lugar para nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que diz, dá um abraço forte nessa pessoa que está ao teu lado, diga para ela, domingo tem mais. Espero você